Orisa o baba Dani kincha o bandala o fiende mula mi bacheo Baba wolen wolenbo O chicambo calambo chilala baba. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós começamos o nosso programa Axé Brasil. Eu sou o Robson Lage e a partir de hoje, toda terça-feira, às 8 horas da noite, você tem um encontro comigo aqui nesse programa no Axé Brasil. E o que vai ser esse nosso programa? Um programa de entretenimento. Nós vamos falar de tudo um pouco e um pouco de tudo. A gente vai falar sobre a nossa religião, a gente vai falar sobre o que está acontecendo de mais importante no nosso estado, no nosso país e no mundo, por que não? Nós vamos estar falando também sobre culinária quando for possível, vamos estar falando sobre vários assuntos culturais, mas sempre com um recorte da africanidade, sempre com um recorte da nossa religiosidade, da nossa africanidade, da nossa descendência africana. Importante dizer que para esse programa funcionar, a gente vai precisar muito da sua participação. E como é que você faz? Entrando na nossa rede, falando com a gente no meu telefone que está aqui, 21 DDD do Rio de Janeiro, 970-168-183. Ou então, você também pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai estar lendo e a gente vai estar respondendo nos programas que vão estar vindo. O meu e-mail é robsonlage@tvmplay.com.br. É isso. É muito importante que a gente esteja junto nesse nosso novo encontro que há de durar muito tempo. Não esqueça, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no programa Axé Brasil. Eu e você, ok? E para começar esse nosso programa inaugural, a gente precisa falar sobre o que a gente pode e que não pode e que deve estar esperando do ano de 2018. Muitos jogos já devem ter sido feitos, alguns babalorixás, elorixás, ciganos, cartas já foram colocadas. Enfim, uma série de elementos já foram verificados, né, para que a gente saiba um pouco sobre esse ano de 2018. E aí, qual é a contribuição que eu tenho para trazer para essa orientação para todos vocês que estão aí nos ouvindo? Principalmente, esse ano é um ano muito conturbado. Esse ano é um ano muito difícil. É um ano que a crise ainda não vai estar bem resolvida. Então, o que a gente pede, o que eu peço e oriento e sugiro, é que você tenha espiritualidade, que você tenha religiosidade. Seja qual for a sua religião, seja católico, seja espírita, do candomblé, budista, não importa. O importante é que você tenha a sua espiritualidade fortalecida nesse ano de 2018, para que você possa passar por todos os intempéries desse ano. Muitas previsões já estão nos orientando que vão haver crises, vai haver problemas de guerra, vai haver problemas de falta de diplomacia no clima do mundo, no clima internacional. E isso vai estar afetando intimamente também as questões diplomáticas do Brasil. Em se tratando da vida da gente, de cada um de nós, nós também vamos estar com problemas sérios ligados à crise. Vai faltar dinheiro, vai faltar conversa, vai faltar diálogo entre as pessoas. Muito ainda vamos ver pela frente sobre intolerância. Muito vamos ver ainda sobre violência que vai acontecer nos dias que nós estamos vivendo. Daí a importância de que estejamos fortes, de que estejamos fortalecidos na nossa fé. Porque será a nossa fé que nos manterá de frente, nos manterá de pé durante todo esse tempo. E aí, tem mais alguns detalhes e mais algumas dicas que a gente vai passar para você com relação ao que nós devemos fazer no ano de 2018, para que o ano de 2018 seja um grande ano. Ou se pelo menos não conseguir ser um grande ano, que seja um ano que a gente possa passar sem ter tantas perdas. Primeiro detalhe, primeira orientação e sugestão seja econômico. É fundamental que você economize nesse ano, que é um ano de crise. Um segundo, espalhe bondade, seja grato, seja solidário, seja amigo das outras pessoas, porque, afinal de contas, solidariedade gera solidariedade, gentileza gera gentileza, e um sorriso também vai gerar outro sorriso. Além disso, como já falei, a espiritualidade é muito importante. Não deixe de se agarrar ao seu religioso, não deixe de se agarrar ao seu sagrado, ok? Bamba y al agua, Orincha, oh baba, bamba y al agua. Oi, gente, estamos de volta aqui no Axé Brasil e eu sou o Robson Lage e estou com você aqui toda terça-feira,
8 horas da noite. Para você que está curtindo, você acessa aí, ó, esse nosso link no YouTube, curte, compartilha, comenta, deixa tudo aquilo que vocês quiserem aí para a gente. Você também pode, pela TV, nos procurar através do dispositivo da TV Play, no aplicativo TV Play. No computador, caso você não tenha essa televisão, você pode estar no www.tvmojubá.net. Além disso, você também pode estar encontrando o nosso programa no facebook.com/TV Mojubá. Fora isso, você fala comigo através do e-mail robsonlage@tvmplay.com.br ou liga para mim, 021 DDD da cidade do estado do Rio de Janeiro, 970 168 183, ok? E aí, vamos então falar sobre Olokun? Pois é, né, gente? Muito se fala sobre Olokun hoje, um dos grandes orixás, né, da criação. Olokun teria sido, junto com o Oduduá, junto com o Batalá, os orixás dos tempos mais primórdios da criação do mundo, quiçá do universo. Olokun representa todo o mundo aquático, tudo o que é feito dos grandes oceanos do nosso planeta. A gente sabe que 3/4 do nosso planeta é composto de água. Assim sendo, o poder de Olokun é um poder imensurável. Olokun, numa sincretização, poderia estar ligado a Netuno. Algumas correntes da nossa religião entendem Olokun como mulher, outras pessoas entendem Olokun como homem. Eu, particularmente, entendo que Olokun seja o pai de Iemanjá. Olokun teria, na verdade, tido 9 filhas. 7 Olossais, Iemanjá e mais uma filha chamada Adê, que é o orixá da riqueza e da prosperidade, que em breve a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa divindade também aqui no Axé Brasil. Mas, enfim, Olokun é o orixá que nos traz o caminho da saúde, que nos traz o caminho também da prosperidade, que nos traz o caminho da paz e principalmente da união familiar. Olokun traz em si, no seu bojo, inclusive no seu assentamento, 2 grandes figuras, que seria Samugagauá e Akaru. Ou seja, a serpente, que representa a morte, e a máscara, que representa a vida. Olokun teria sido castigado por Olodumare, por Olorum, nosso Deus Supremo, porque em tempos primórdios Olokun tentou invadir todo o mundo com suas águas. E a gente vai perceber que a questão do dilúvio é uma questão que você percebe um fenômeno que foi descrito em várias sociedades religiosas. Nós temos a descrição do dilúvio, inclusive, na Bíblia, né, da sociedade judaica, dos hebreus. Nós temos também na sociedade e na tradição japonesa, fala também, na chinesa e na hindu, fala sobre o grande dilúvio que teria tomado a terra. E nós, da tradição iorubá, também temos. Só que cada um, né, defende e explica esse grande fenômeno do dilúvio, né, em face da sua versão de mundo, e nós temos a nossa. Segundo a nossa religiosidade, Olokun teria tentado tomar o mundo todo, né, e com isso teria invadido todo o planeta Terra com água, com as águas do mar, e soterrado, ou seja, aquaterrado todo o planeta. O Batalá vai direto ao Olodumare e fala sobre o que está acontecendo no planeta. O Olodumare vem até a Terra, faz com que Olokun retorne com todas as suas águas para os seus berços, voltando para onde são os oceanos, e como castigo lhe corta a cabeça essa que vive nas profundezas do mar e que nunca mais poderia emergir para ver sequer a luz do sol. Isso é retratado num Itã de um Odum chamado Irossumeji, onde se fala que somente Olokun sabe o que há no fundo dos oceanos. Mas o que a gente guarda disso? A gente guarda disso que o mais importante que esse Itã nos traz é da questão de que devemos nos resguardar, não devemos querer expandir até onde possa incomodar o outro, devemos ter preservação, e é isso que o Olokun traz para a gente. Traz para a gente a ideia, a necessidade de se preservar, a necessidade de se conservar o que se tem. E isso tem um link muito grande, muito interessante com saúde. Olokun é um santo que a todo momento, todos nós que estivermos problema de saúde, podemos ir a seus pés, rogar, pedir a Olokun saúde, pedir que ele possa olhar por cada órgão do nosso corpo, pedir para que ele possa nos dar longevidade, para que a gente possa estar muitos anos aqui nessa terra, para que a gente possa realmente, efetivamente, cumprir a nossa missão aqui. É isso. Tá gostando? Não sai daí,
não desliga, porque a gente vai continuar e toda terça-feira a gente vai estar aqui. Inclusive, é bom para lembrar também que você pode mandar para mim, através de e-mail, ou inclusive pelo telefone, que este meu telefone também é Zap, sugestões do que você acha que a gente deve estar conversando aqui no nosso programa. A partir do programa que vem, nós vamos estar trabalhando aqui, eu vou estar trabalhando com caída de Merinding Logum. Uma única caída, que é uma caída que pretende dar uma visão geral ou uma orientação para aquelas pessoas que estiverem escrevendo, que estiverem falando com a gente e pedindo essa ajuda. Você só vai precisar mandar o seu nome completo, você pode mandar a sua data de nascimento e você pode mandar também, caso queira, o teor do que você necessita. Ou seja, saúde, ou parte financeira, ou parte amorosa. E aí, através de uma única caída do Merinding Logum, a gente vai estar dando uma orientação. E o que é importante estar falando para cada um nesse momento? Que o jogo de Merinding Logum, ele é possível, sim, a longas distâncias. Nós vemos por aí grandes babalorixás, grandes mentores, fazendo hoje, e como já se faz há muito tempo, jogos onde nós estamos vendo situações de como vai ser o país, como vai ser a situação do presidente, como vai ser, inclusive, a situação do Papa ou de qualquer outra personalidade que tem aí no país afora, e nós fazemos essa consulta. Por isso, não há o menor problema. O que não se pode é se garantir um jogo, uma caída de Merinding Logum efetiva e detalhada para cada pessoa. Isso só se dá realmente num jogo interpersona. No momento em que você pode estar aqui, diante do oráculo, diante do jogo, diante daquele que é o babalorixá que está consultando Ifá, e aí sim a gente tem a possibilidade de ter um jogo específico onde se possa abordar vários assuntos ligados à vida da pessoa. Não sendo isso, a gente tem realmente o jogo onde a gente pode, de uma certa maneira, dar uma orientação, mesmo que genérica, mas uma boa orientação para cada uma das pessoas, né, que mandarem para a gente. Então, não esquece. Para o nosso próximo encontro, terça-feira, 8 horas da noite, você já pode ir mandando, né, para a gente aqui o teu nome completo, a sua data de nascimento, e você pode mandar, se você quiser, o teor do problema que está lhe afligindo, ok? Nosso programa está terminando, mas não fica triste que na terça-feira que vem, 8 horas, a gente está aqui de novo, viu? E está sendo um prazer e espero que você curta. Não esquece, está aí de novo, tá? O nosso YouTube, curte, compartilha, comenta, fale com seus amigos, divida com todo mundo tudo isso, porque essa aqui é a TV Mojubá, é a TV M-Play, que é uma TV que foi feita para você. E esse aqui é o nosso programa Axé Brasil, um programa que foi feito pensando em você, pensando em todo mundo. Eu sou o Robson Lage e espero vocês aqui terça-feira que vem, se Deus quiser e algum assim nos permitir. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Axé Brasil. Bamba y al agua, Borinchao baba, bamba y al agua, Borinchao baba, Dani Quinchao bandala ofiende mula mi bacheo, bamba wolen wolen bo. Chicambo, calambo, chilala, baba.